Olá, hoje eu quero conversar com você sobre uma das questões que podem estar fazendo com que o seu relacionamento com os seus filhos esteja comprometido, né? Então, existem algumas questões aí que podem estar influenciando esse relacionamento. E aí eu coloquei o título, né, como uma das questões que podem estar, de fato, comprometendo o relacionamento do idoso com o filho, já que aqui eu falo sempre com pessoas idosas, né? E também converso sempre com cuidadores. Eu quero pedir a você que vai assistir posteriormente esse vídeo pelo canal do YouTube, que você se inscreva no meu canal, né? Deixe seus comentários aí, deixe suas sugestões de live, sempre é muito importante a sua participação. Você que vai me assistir também pelo Facebook, pelo Instagram posteriormente, pelo IGTV, também deixe seus comentários e me diga se esse vídeo foi útil para você, tá bom? Nesse momento eu quero conversar com mais uma coisa que muitas vezes causa uma dor e um certo incômodo quando eu falo com os idosos, né? Que é justamente essa questão aí que influencia o relacionamento do idoso com os filhos. Muitos idosos se queixam de que os filhos são muito ausentes, de que os filhos são frios, de que os filhos não ajudam, não se preocupam, não estão próximos, né? Que às vezes tem um comportamento agressivo, tem um comportamento irritadiço, e que tudo que os idosos falam, que esses filhos respondem mal, né? E aí, às vezes, quando a gente fica observando, a gente vê que, na verdade, a raiz desse problema é uma raiz profunda e que o idoso muitas vezes não percebe, tá? O que eu percebo atendendo pessoas idosas, e hoje eu trouxe esse assunto justamente por conta de uma situação familiar que eu atendi. A gente percebe que muitas vezes, né, o idoso ele tem um excesso de crítica para com os filhos, né? Esse excesso de crítica pode vir aí desde a infância, e às vezes hoje esse filho se posiciona dessa forma, né? Distante de você, frio, sem um relacionamento, sem um vínculo emocional, por conta já lá de traumas da infância contigo, que às vezes você nem percebeu o tipo de pai ou de mãe que você foi. E às vezes isso surge no processo de envelhecimento. Por quê? Porque a tendência do idoso, muitas vezes, é imaginar que ele é uma pessoa que tem mais maturidade, que tem mais sabedoria, que tem mais experiência, né? E que sabe mais do que todas as outras gerações. E às vezes se posicionar assim, como sabe tudo, né? Uma boa parte dos idosos tem uma experiência de vida que lhe concedeu muita sabedoria. Outros não. Agora, um ponto muito interessante é que quando nós temos experiências de vida e essas experiências se traduzem em sabedoria, né, durante o nosso processo de envelhecimento, a gente aprende também a não determinar, né, não determinar e a não exigir certas atitudes das pessoas, porque a gente entende que a gente tem essa maturidade hoje, justamente porque a gente teve a possibilidade de viver, né, e entre acertos e erros nós aprendemos, né. Mas uma parte aí dos idosos não, né? Tem uma crítica muito excessiva com os filhos, né? Com os familiares, com o esposo, com a esposa, com netos, né? Às vezes muitas queixas, né? Um olhar muito condenador e uma fala muito condenadora, né? Especialmente dos jovens. Existem idosos também que querem determinar um padrão de vida para os filhos, né? E não entendem que hoje nós estamos... existem outras gerações com outros valores, talvez os valores dos seus filhos não sejam os mesmos valores seus, né? Então, o seu papel enquanto pai, enquanto mãe na infância, na adolescência, foi ensinar e talvez compartilhar os seus valores, né, com os seus filhos. O seu papel de educador foi esse. Mas a partir do momento que os seus filhos crescem, eles têm a possibilidade de fazer as próprias escolhas, né? Então, assim como eu disse no último vídeo que eu postei aqui para vocês, né? Falando a importância do idoso fazer as próprias escolhas, o idoso ele também tem que entender que os filhos têm esse direito de estar decidindo em relação à própria vida. Então, muitas vezes a minha experiência profissional me mostra, né, e comprova para mim que um dos grandes problemas realmente de relacionamento com os filhos, né, entre idosos e os filhos, acontece justamente por conta desses idosos altamente exigentes, por conta desses idosos que exigem posturas, né, dos filhos semelhantes às deles.
E aí você que é idoso tem que entender que, né, o seu filho tem o direito de viver a própria vida, os seus filhos têm o direito de tomar as próprias decisões, na medida que seus filhos têm a família deles, né? É um outro núcleo familiar. Isso não significa que seu filho não tem que te honrar enquanto pai, enquanto mãe, mas não traz a obrigação dos seus filhos de viverem de acordo com o que você imagina que é o certo. Então, um sinal de sabedoria é você entender que o que você entende hoje como certo e errado, né, e talvez com muitas topadas na vida, você olhe para os seus filhos e você veja que aquele caminho não vai trazer felicidade, não vai trazer alegria, né, vai trazer aí complicações futuramente. Você tem que entender que a vida é dele, é dela. E às vezes o relacionamento entre idoso e filho e filha se torna muito mais leve quando o idoso compreende isso, né? Inclusive hoje, para quem conhece, né, a gente tem, por exemplo, a constelação familiar, que é uma das terapias que trabalha justamente essa questão dos relacionamentos familiares, né? Da gente entender em que lugar a gente tem que estar, em que lugar a gente tem que colocar as pessoas, né? Então, os pais estão ali acima da gente, na questão da honra, a gente tem que honrar os pais, tem que amar os pais, mas honrar não é ser obediente até o resto da vida. Obediente de que forma, né? Se achando, se cobrando, né? Achando que você tem que fazer aquilo que os seus pais querem que você faça. E muitas vezes a gente trabalha isso com os filhos e tem que trabalhar com os idosos também, né? Para o idoso entender que ele é pai, ele é mãe, mas o filho não é mais criança, né? E tem o direito de seguir a própria vida. Então, hoje, veio muito isso no meu coração, de vir aqui falar com vocês sobre isso, porque não é um nem dois atendimentos que eu faço, e que inicialmente, às vezes, a gente cai naquela sensação de achar, de ficar muitas vezes com pena do idoso, né? E pena é um sentimento que a gente não deve ter por ninguém, mas a gente escuta o relato do idoso. Eu já tô mais experiente, mas assim, às vezes a gente cai e você acha, poxa, a família é tão ruim, né? Os filhos são tão ruins. Por que será que esses filhos são distantes assim do idoso? Por que que evitam a presença do idoso? E quando você coloca os filhos ali de frente com o idoso, você percebe que o negócio é bem mais embaixo, né? Que o idoso não percebeu ainda que o filho, que a filha não é criança, que o idoso cobra, que o idoso exige, que o idoso muitas vezes faz chantagem, que o idoso muitas vezes, ele, além de exigir, ele cobra muito, ele cobra uma maturidade que os filhos, que os netos não têm condições de ter no momento, que eles precisam viver, né? Para se tornarem pessoas maduras e agirem diferente. Ou às vezes, né, o idoso precisa entender que o que é certo para ele não é certo para o outro. E aí, nesse momento, né, você vê que quando você começa a orientar e abrir os olhos do idoso para isso, as relações ficam mais tranquilas, ficam mais leves, né, à medida que cada um percebe o seu lugar dentro daquela família, né? O idoso, lugar dele, entendendo que os filhos hoje têm uma outra família, tem uma outra forma de ver a vida, tem uma outra forma de se posicionar, né? Então, reflita, você que é idoso, né, e aprenda primeiro a parar de criticar, a parar de condenar, a parar de se queixar demais, né? A buscar entender por que os seus filhos agem dessa forma, por que será, né? Às vezes, quando a gente volta à história da família, a gente volta a essa história do idoso, a gente percebe que existem traumas que vêm lá de trás desses filhos com esse idoso. E isso se torna, assim, muito complicado, por exemplo, quando chega ao final da vida, né? Porque quando chega ao final da vida, às vezes é o momento que o idoso percebe, tá? Esse posicionamento dele intolerante, muitas vezes, né? Com os filhos, e ele quer retomar um relacionamento. Às vezes, nesse momento, os filhos conseguem perdoar. Mas pode acontecer de não, né? Pode acontecer de esses filhos guardarem mágoa e realmente não conseguirem perdoar esse idoso. E aí, como é que fica, né? Eu tenho tido muitas experiências, né, com cuidados paliativos, já tem anos, né, que eu trabalho com essa questão, mas realmente nos últimos tempos, até por conta da questão da pandemia, também a gente lida com morte o tempo inteiro, né? Inclusive, esse é um dos motivos aí que faz com que, nesse momento, dentre os grandes aprendizados que eu tive, né, eu aprender a me reenergizar e ficar mais só para conseguir lidar com essas situações. E quando a gente
lidar com as famílias, né, que estão perdendo, né, entre aspas, não gosto de usar esse termo perder, mas enfim, o idoso que está caminhando para a morte, a gente percebe que tem muitas mágoas ali. E que é difícil você refazer, principalmente se essa morte for algo muito rápido, né? É diferente quando o idoso é cometido por um câncer, pela doença de Alzheimer, e que se não acontecerem outras alterações, outras comorbidades, né? A gente tem um tempo para trabalhar isso com a família. Às vezes não, por exemplo, né? Vem a Covid, como eu tenho uma amiga agora numa situação dessa, o pai foi atingido pela Covid, de uma hora para outra, entre aspas, né? A evolução é muito rápida da doença para quem tem complicações. E aí o pai foi internado naquela expectativa, ia voltar para casa, tudo ótimo, e realmente está numa situação muito complicada, né? Provavelmente não vai se recuperar. E aí fica aquela angústia, porque não dá tempo, né? O hospital, por exemplo, nesse momento, os hospitais não têm visitas, né? Você não pode ver. Muitas vezes o seu parente, ele entra e ele não sai mais, né? Mas às vezes quando nós somos exigentes, intransigentes, né? Cobramos, condenamos, etc, etc, a gente acha que a gente vai ter a vida inteira para consertar essas situações. E muitas vezes você não vai ter. Então, assim, o meu recado para você nessa live hoje é que você aprenda a ser mais tolerante. Eu coloquei aqui para idosos, mas qualquer um que for assistir essa live, né? Aprenda a ser mais tolerante. Aprenda a respeitar o tempo do outro amadurecer. Entenda que nem sempre que você acha que é a verdade absoluta ou que as pessoas têm que se posicionar dessa forma, nem sempre é assim. A gente tem que respeitar a autonomia do outro. A gente tem que buscar compreender porque as pessoas agem de determinada forma. Porque quando a gente busca compreender, né, a gente descobre por que que meu filho faz isso. Por que que ele faz dessa forma, né? E você busca realmente de coração entender esse comportamento, o seu relacionamento melhora. Porque você entende, né, qual é a questão de base daquilo ali, você para de condenar. E às vezes dentro dessa questão de base está uma atitude sua, tá? Então, fica aqui o meu recado para você, né? Estamos aí no final do ano e eu venho trazendo algumas reflexões para vocês nesse sentido, para que realmente o ano de 2021 seja um ano no qual nós possamos nos tornar pessoas melhores, porque a maioria dos problemas que a gente tem na vida falta realmente de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, de amadurecimento, de compreensão, sabe? De solidariedade, de carinho com o outro, de amor com o outro, né? Então, que esse seja o momento de você também, que é idoso, rever a sua vida. Porque realmente, de fato, né, a tendência do idoso é cobrar muito, sabe? E muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro, né? E a gente se coloca como sabe tudo e a gente esquece que cada um tem o seu tempo para amadurecer, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para Leninha, boa noite para Maria Helena, boa noite para Sol, boa noite para Liana, boa noite para André, quem mais estiver por aí, gente, gratidão pela presença de vocês, né? Eu vou sempre entrar aqui vez ou outra e fazer uma live, né, voltando aqui a trabalhar com esse perfil, trazer algo que toca o meu coração, como hoje esse assunto me tocou, e compartilho também essa live aqui, né, esse vídeo daqui no Facebook, compartilho também no YouTube, né, e para trazer algumas reflexões para vocês, né, não só informações sobre saúde no sentido de, né, às vezes o idoso ele quer, fala sobre AVC, sobre câncer, sobre diabetes, sobre hipertensão, mas sobre as questões emocionais, às vezes a gente quer correr, né? Mas essas questões emocionais, muitas vezes não, em todas as vezes, elas vão refletir na nossa saúde física, tá, gente? Eu nos últimos tempos, aí, nos últimos meses, últimas semanas especialmente, eu tô cuidando bastante da minha saúde emocional. Muitas coisas que eu trago aqui para vocês também são coisas que eu estou refletindo na minha vida, que eu estou mudando na minha vida, e muitos pontos desses se despertam para mim, né? Me traz um despertar de consciência atendendo pessoas idosas, que é o meu trabalho, né? O tempo inteiro. Então, às vezes, eu estou atendendo um idoso, estou atendendo a família de um idoso, estou atendendo um cuidador. Essas questões vêm, eu percebo na vida do idoso, né? Da família, do cuidador, e eu percebo para mim também. Então, eu começo a refletir essas questões para mim, e eu me sinto também na obrigação de vir aqui compartilhar com vocês, né, Leninha? Trazer para vocês essas reflexões aí, talvez fora do comum, né?
É claro que para a gente conseguir audiência em live, para você conseguir número de pessoas em lives, né? As pessoas não vão fazer isso aqui, né? Eu teria que vir trazer aqueles temas bombásticos, né, para chamar a atenção. Mas o meu objetivo com rede social não é chamar a atenção, né? O meu objetivo é realmente contribuir para a vida de vocês. Se for para uma pessoa, eu já estou feliz, né? E não estou realmente, de fato, preocupada com números. Mas também quero aproveitar para agradecer vocês aí pelos inúmeros depoimentos, né, que eu estou recebendo. Gente, eu estou tão feliz, mas tão feliz, porque esse final de ano foi tão cansativo para mim, né? Muito trabalho, muita demanda do ponto de vista emocional, muita demanda do ponto de vista físico, né? Muitos trabalhos, enfim, questões familiares, essa questão de estar distante da família. A gente, por exemplo, né, no Natal, eu agradeci muito por meus pais estarem vivos, com saúde, mas por outro lado também, é que já tem quase um ano, né, gente, que eu quase não vejo minha mãe e meu pai mais, né? Depois dessa pandemia aí, como eu trabalho em hospital, eu não posso. Então, assim, são raras as vezes em que eu estou com minha mãe, com meu pai, com muito cuidado, com máscara, com distanciamento, sabe? Com aquela preocupação, ao mesmo tempo que eu vou ali, às vezes, ver aquela dor, sabe? Ontem me deu uma vontade enorme, assim, de abraçar minha mãe, eu não posso, né? E isso, assim, essas questões acabaram, assim, mexendo um pouco comigo. E a gente teve o curso de cuidados paliativos em dezembro, que, querendo ou não, né, me traz também muita saudade do meu esposo quando eu falo sobre cuidados paliativos. Comecei a estudar cuidados paliativos por causa dele, né? Comecei antes um pouquinho falando sobre a doença de Alzheimer, né? Quando eu dava o curso sobre Alzheimer, mas a questão realmente me tocou de fato quando meu marido foi diagnosticado, já estava com câncer avançado. Então, todas as vezes que eu ministro cursos, né, também mexe comigo. Então, assim, foi um conjunto de questões, e aí a gente teve os problemas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, live que não chegava e tal. E aquilo foi mexendo comigo ao ponto de eu pensar assim, gente, será que eu tenho, né, que continuar mesmo nas redes sociais? Será que é isso? Será que... E fiquei aquela coisa no meu coração, diminuir ritmo de lives, né? E de repente, do Natal pra cá, começou assim a chover depoimentos de pessoas que eu não conhecia, né? Porque tem pessoas que sempre fazem depoimentos pra mim, a Sol, que tá aqui, a Liliana, a Maria Teodora, assim, todos os meus alunos, né? Tem pessoas que não são meus alunos, mas que me seguem há muito tempo, que sempre mandam depoimentos, mas assim, são pessoas que eu conheço. E aí aconteceu um movimento aí no universo de pessoas mandando mensagens para mim, pessoas que eu não conheço, que eu nem sabia que me assistiam, né? Mensagens no YouTube, pessoas me adicionando aqui no Instagram, eu te procurei para fazer um depoimento, né? E isso, assim, tocou tanto o meu coração, porque era a energia que eu precisava para manter o meu trabalho aqui, porque todos nós somos seres humanos, né? A gente tem os nossos momentos que a gente duvida. Então, eu tenho certeza absoluta que a minha missão, meu propósito de vida é com idosos, cuidadores aí, e com pessoas que trabalham com idosos. Isso aí é claro, né? Mas aí eu comecei a pensar assim, será que o meu propósito é ficar só na área acadêmica, né? Eu tinha abandonado aí a área acadêmica nos últimos 2 anos, né? Tinha iniciado o doutorado, parei e me dediquei às redes sociais e aos meus outros trabalhos. E eu comecei a falar assim, não, eu voltei para o doutorado agora. Será que isso que está acontecendo aqui, né, para eu enxergar que a minha missão é publicando livro, é fazendo pesquisa, é escrevendo, será que não é aqui nas redes sociais? E aí, de repente, começou a surgir esses depoimentos. E aí eu quero agradecer a vocês também, eu estou muito feliz com isso, né? E entendendo que o meu trabalho, sim, né? Às vezes tem poucas pessoas aqui na live, mas você coloca no YouTube, coloca no Face, depois você não sabe quais pessoas viram, às vezes as pessoas não comentam, mas chegam, né? E muda a vida das pessoas. Então, eu tô muito feliz. Eu quero agradecer também a vocês por isso, tá bom? Mas nós teremos ainda uma live aí de agradecimentos, mas eu quero aproveitar vocês que estão aqui ao vivo, vocês que vão assistir depois também, para agradecer esses depoimentos aí espontâneos que eu recebi nos últimos dias, tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Então, vamos refletir, vamos mudar a nossa vida, vamos abrir nosso coraçãozinho, né? Vamos nos tornar pessoas mais leves, pessoas que condenam menos, criticam menos e que amam mais, que é isso que o mundo precisa, é isso que nós precisamos, né? Quando nós amamos, somos compreensivos, a gente do outro lado, a gente tem a mesma coisa, né? As pessoas vêm, amam, sabe? Ficam mais leves também. A gente, tudo aquilo que a gente dá, a gente
recebe de volta, né? Então, que nós sejamos pessoas melhores aí, tá bom? Leninha, gratidão, minha linda, gratidão mesmo por me seguir, gratidão por comentar, gratidão por estar aqui, né? Por ter paciência aí para assistir meus vídeos. Gratidão, Maria Helena, linda também, que já está comigo, eu acho que uns 2 anos e meio, né, Maria Helena? Desde o comecinho, quando eu comecei a postar os primeiros vídeos, né? Veio a Maria Helena, Maria Teodora, né? Tem um conjunto de pessoas aí que me acompanha, Glaciete, que me acompanha há muitos anos, né? Depois vieram os meus alunos aí também, como a Sol, que já está comigo em vários projetos aí no meio digital. E eu só tenho gratidão a vocês, tá bom, gente? Eu vou finalizar essa live de hoje. Amanhã, em algum momento, eu entro novamente aí para trazer mais alguma reflexão para vocês, tá bom? E eu quero dizer que vocês são muito especiais, tá? Nesse momento, como eu falei, eu abandonei meu WhatsApp pessoal, eu abandonei meu Facebook pessoal, meu Instagram pessoal também. Eu até desinstalei, né? Tirei o login do meu celular. E eu só estou mantendo contato social nos dias que eu estou trabalhando, né? E com vocês. Então, vocês são muito importantes para mim. Eu queria que vocês soubessem disso, tá bom? Forte abraço, gente. Fiquem na paz. Uma santa e aí uma noite abençoada para vocês. A gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau, tchau.